O grupo de motociclistas regressava à casa quando encontrou um rapaz de 7 anos parado no meio da autoestrada, a pedir ajuda desesperadamente. O seu pai estava em apuros debaixo de um viaduto, e as pessoas que lhe tinham feito mal estavam a regressar. Os motociclistas tinham uma escolha: continuar a viagem ou quebrar todas as regras para proteger um estranho e o seu filho. A autoestrada do Alentejo estendia-se infinitamente sob o céu da meia-noite, vazia, exceto pelo ribombar de 6 motos que rasgavam as 4 escuridão. Ricardo Teixeira apertou o guiador, sentindo a vibração familiar da sua Harley por baixo dele. O vento frio de outubro chicoteava o seu casaco de couro, enquanto os falcões de ferro cavalgavam em formação, regressando a Lisboa de um evento de caridade no Porto. Aos 42 anos, Ricardo já tinha visto estrada suficiente para saber quando algo não estava certo. E naquela noite, algo parecia muito errado. Ricardo, à frente! A voz de Gustavo, fantasma, estalou no rádio do capacete. Os olhos de Ricardo semicerraram-se no feixe do seu farol. Uma pequena figura emergiu da escuridão. Uma criança de não mais de 7 anos, parada no meio da estrada, a acenar freneticamente com os braços. Trava! Trava! Gritou Ricardo. 6 motos pararam a chiar, os pneus a fumegar contra o asfalto. A moto parou a cerca de 5 metros do rapaz, que ficou paralisado nos faróis como um veado aterrorizado. O seu rosto estava manchado de lágrimas e sujidade, a sua pequena t-shirt do super-homem rasgada no ombro. Ricardo desligou o motor e tirou o capacete. Os outros motociclistas seguiram o exemplo. Gustavo, um homem alto com fios prateados na barba. Diogo, construído como um tanque, com braços tatuados. Maria, a única mulher do grupo, e mais forte do que a maioria dos homens. E 2 membros mais jovens, Carlito e Bruno. Miúdo, o que raio estás a fazer aqui fora? Diogo latiu, a voz rouca, mas preocupada. Os lábios do rapaz tremeram. Depois, ele irrompeu em soluços que lhe abalaram o corpo inteiro. Ricardo aproximou-se devagar, com as mãos visíveis, tal como tinhas aprendido a abordar animais assustados ou crianças assustadas. Ei, está tudo bem. Não te vamos fazer mal. Qual é o teu nome? Elias, engasgou o rapaz entre soluços. Por favor, ajudem o papá. Onde está o teu pai, Elias? Perguntou Maria, gentilmente, ajoelhando-se ao nível dele. Debaixo do viaduto. Elias apontou freneticamente para o viaduto, 50 metros atrás dele. Ele está a sangrar. Eles dispararam contra ele. Por favor, ajudem-no. Lágrimas frescas escorriam-lhe pelas bochechas. Tentei estancar a hemorragia, como o papá me ensinou. Mas não para. O estômago de Ricardo apertou. Todos os instintos gritavam, cilada, no meio do nada. Uma criança a chorar. Alguém a sangrar, debaixo de uma ponte. Tinha todas as marcas de uma emboscada. Já tinha visto motociclistas serem atraídos para situações piores. Pode ser uma armadilha, murmurou Gustavo, ecoando os pensamentos de Ricardo. A sua mão moveu-se em direção à faca no cinto. Ele tem 7 anos, retrucou Maria. Olha para ele. Aquele terror não é fingido. Ricardo observou o rosto do rapaz. O desespero, absoluto, naqueles grandes olhos castanhos. A forma como as suas pequenas mãos tremiam incontrolavelmente. A sujidade debaixo das unhas que parecia ter estado a arranhar o chão. Não. Maria tinha razão. Isto era real. Diogo, Carlito, fiquem com as motos, armas prontas.
Se alguém vier ter conosco, toquem a buzina 3 vezes. Ricardo virou-se para os outros. O resto de vocês, comigo. Fiquem atentos. Seguiram Elias enquanto ele corria em direção ao viaduto, os seus pequenos tênis a bater no pavimento. A mão de Ricardo foi instintivamente para a pistola Glock enfiada no casaco. Ao seu lado, Gustavo puxou uma lanterna, cujo feixe cortava a escuridão. Debaixo do viaduto, o cheiro atingiu os primeiros. Suor e medo. A lanterna de Gustavo encontrou-o de imediato. Um homem jazia, encolhido, contra o pilar de betão de suporte, um braço algemado a um tubo de drenagem de metal. A sua camisa social branca estava ensopada de carmesim no lado esquerdo, e o seu rosto estava pálido como giz. Não devia ter mais de 35 anos, com cabelo escuro emaranhado de suor e sangue. Mas o que fez o sangue de Ricardo gelar foi o olhar nos olhos do homem quando os viu. Não de alívio, mas de terror. Não! Ofegou o homem, tentando proteger Elias, com o braço livre, apesar dos ferimentos. Corre, Elias, corre, filhinho. Eles estão aqui para ajudar. Elias soluçou, correndo para o lado do pai. Não estamos aqui para te fazer mal, disse Ricardo, levantando as 2 mãos. O teu rapaz parou-nos. Estamos apenas a tentar ajudar. Os olhos do homem voaram entre eles, calculistas, desesperados. Vocês não entendem. Eles vão matá-lo. Vão matar o meu filho. Maria já estava ao lado dele a examinar a ferida. Ferimento de bala no abdômen. Perdeu muito sangue. Ela olhou para Ricardo. Ele precisa de um hospital agora. Nada de hospitais, ofegou o homem, agarrando o pulso de Maria com força surpreendente. Eles têm pessoas em todo o lado. No momento em que eu aparecer, estamos ambos mortos. Quem são eles? Exigiu Gustavo. Os olhos do homem reviraram, e por um momento, Ricardo pensou que o tinham perdido. Depois, ele forçou-os a abrir de novo. A polícia. Corruptos. O departamento inteiro. A sua voz estava a o desvanecer. Eu tenho provas. Eles tentaram enterrá-lo. Papá! O grito de Elias foi penetrante. Papá, não morras! Por favor, não morras! O homem usou seu último esforço, consciente, para se focar em Ricardo. Protege o meu filho. Por favor, não os deixes levá-lo. Depois, a sua cabeça caiu para a frente. Ainda está a respirar, Maria confirmou, com os dedos no pulso dele. Mal. Gustavo, traz o kit médico da minha mota. Depressa! Gustavo correu de volta para as motos enquanto Ricardo examinava as algemas. Eram algemas policiais padrão. Um arrepio percorreu-lhe a espinha. Ricardo! Bruno chamou da beira da estrada. Temos um problema. Ricardo correu para ver o que Bruno estava aí olhar. Ao longe, talvez a 3 quilômetros, luzes vermelhas e azuis piscavam contra o céu escuro. Vários veículos estavam a dirigir-se naquela direção. Temos talvez 5 minutos antes que cheguem, disse Bruno sombriamente. Ricardo olhou para o homem inconsciente e para o rapaz aterrorizado agarrado a ele. Toda a parte lógica do seu cérebro dizia para ir embora, para ligar para a emergência, para deixar que outra pessoa lidasse com aquela confusão. Os falcões de ferro não precisavam daquele tipo de problemas. Tinham trabalhado demasiado para se manterem limpos, para reconstruírem a sua reputação desde os tempos de marginais. Mas depois, Elias olhou para ele com aqueles olhos cheios de lágrimas. E Ricardo viu o rosto do seu próprio filho, o filho que tinha perdido para o cancro há 10 anos,
que o tinha olhado da mesma forma no hospital, implorando-lhe para que tudo ficasse bem. Por favor, Senhor, sussurrou Elias. Por favor, não nos deixe. Ricardo tomou a sua decisão. Gustavo, alicate de corte, tira essas algemas. Apontou para Diogo e Carlito. Vocês os dois, posicionem as vossas motos para bloquear a estrada. Bruno, liga ao Rui, ceifador, no armazém. Diz-lhe que estamos a chegar rapidamente e que precisamos que o portão esteja aberto. Olhou para Maria. Consegues mantê-lo vivo o tempo suficiente para o movermos? Maria já estava a envolver a ferida com tiras rasgadas da sua camisola. Vou tentar, juro. O que estás a fazer, Ricardo? Perguntou Gustavo, a correr de volta com o alicate e o kit médico. Isto é uma loucura. Ricardo observou as luzes da polícia a aproximarem-se. Ouviu o fraco uivo das sirenes a ser levado pelo vento. Pensou nas palavras do homem. Eles têm pessoas em todo o lado, e nas algemas, e no terror absoluto que nenhum homem inocente deveria sentir ao ver a polícia. Estamos a fazer o que fazemos melhor, disse Ricardo, cortando a corrente das algemas com o alicate. Estamos a proteger alguém que não se consegue proteger a si próprio. Ele pegou no homem inconsciente enquanto Maria agarrava Elias. Vamos andar, falcões de ferro, e rezar para que não estejamos a cometer o maior erro das nossas vidas. Enquanto se afastavam na noite com a sua inesperada carga, nenhum deles poderia saber que este momento mudaria tudo. Que o rapaz, a chorar na estrada, os levaria a uma conspiração que atingia os mais altos níveis das autoridades. Ou que o seu simples ato de misericórdia os tornaria nas pessoas mais procuradas em Portugal. O jogo tinha começado, e não havia como voltar atrás. O armazém dos Falcões de Ferro situava-se na periferia do distrito industrial de Setúbal. Uma relíquia, esquecida dos anos 70, que o grupo tinha comprado barato e convertido no seu quartel-general. A moto de Ricardo entrou a rugir pelo portão que Rui tinha deixado aberto, seguida pelas outras em rápida sucessão. Tranca tudo! Ordenou Ricardo, enquanto Diogo e Bruno saltavam das suas motos para fechar o enorme portão. Deitaram o homem inconsciente numa mesa improvisada no centro da garagem. Sob as luzes fluorescentes ásperas, ele parecia ainda pior. A sua pele tinha adquirido um tom acinzentado e as ligaduras improvisadas que Maria tinha aplicado já estavam ensopadas. Elias, querido, tens de te afastar e deixar-nos trabalhar, disse Maria gentilmente, mas o rapaz agarrava-se à mão do pai como a um salva-vidas. Eu posso ajudar. O papai ensinou-me primeiros socorros, insistiu Elias, com a voz embargada. Por favor, preciso de o ajudar. Ricardo ajoelhou-se ao lado do rapaz. Tu já o ajudaste, miúdo. Salvaste-lhe a vida ao trazer-nos, mas agora precisamos de espaço para trabalhar. Está bem. Que tal te sentares ali? Apontou para uma cadeira, próxima, onde ele podia ver tudo o que estavam a fazer. Elias hesitou, depois acenou com a cabeça e moveu-se para a cadeira, os seus olhos nunca abandonando o pai. Maria trabalhou rapidamente, cortando a camisa ensopada de sangue. Ferida de entrada, lado esquerdo. Sem ferida de saída. A bala ainda lá está. Ele precisa de cirurgia, Ricardo. Cirurgia a sério. Não podemos arriscar um hospital, disse Gustavo. Ouviste o que ele disse? Eles têm pessoas em todo o lado. Então ele pode morrer, retrucou Maria. Ele vai definitivamente morrer se o levarmos para um hospital e eles acabarem o trabalho, rebateu Ricardo. Olhou para Rui, um veterano grisalho que geria a garagem. Ainda tens o número do Dr. Mateus? Rui assentiu. O veterinário? Sim, mas Ricardo.
Ele era médico de combate antes de ser veterinário. Traz-lo para cá agora. Oferece-lhe o que ele quiser. Enquanto Rui fazia a chamada, Gustavo começou a verificar os bolsos do homem, espalhando o conteúdo numa bancada próxima. Um telemóvel avariado, uma carteira danificada pela água, moedas soltas e um recibo amarrotado de uma estação de serviço datado de há 3 dias. Nada aqui nos diz quem ele é, murmurou Gustavo. Depois, a sua mão parou na bota do homem. Espera, há algo. Ele puxou uma carteira de couro de dentro da meia do homem, um porta-crachá. Quando aí abriu, todos se inclinaram. O crachá estava manchado e ligeiramente dobrado, mas inconfundível. Investigador de crimes financeiros, autoridade tributária e aduaneira. Mas foi o cartão de identificação que fez Gustavo congelar. Meu Deus, sussurrou ele. Ricardo, olha para isto. Ricardo pegou no porta-crachá, estudando o rosto na foto de identificação. Mais limpo, mais saudável, a sorrir, mas definitivamente o mesmo homem a sangrar na mesa deles. Daniel Vasconcelos, investigador de crimes financeiros. Por que é que esse nome me é familiar? Perguntou Diogo. O rosto de Gustavo tinha empalidecido. Porque eu conheço-o ou conheci-o. Enfim. Ele passou a mão pela barba, os olhos distantes. Há 3 anos, antes de me juntar aos Falcões, eu fazia trabalho de segurança para um escritório de advogados em Lisboa. Daniel Vasconcelos estava nas notícias. Ele foi o investigador que descobriu uma enorme operação de lavagem de dinheiro a passar por metade dos departamentos policiais do país. Lavagem de dinheiro? Maria olhou para cima enquanto cuidava da ferida de Daniel. Estamos a falar de quão massivo? Dezenas de milhões de euros, continuou Gustavo com a voz sombria. Vasconcelos rastreou-o até uma rede de polícias corruptos que protegiam traficantes de droga e ficavam com parte dos seus lucros. Ele tinha provas, testemunhas, tudo. O caso estava prestes a arrebentar. O que aconteceu? Perguntou Ricardo, embora tivesse a sensação de que já sabia. O caso desapareceu. Provas-chave sumiram. Testemunhas voltaram atrás ou desapareceram. E Vasconcelos? Gustavo gesticulou para o homem inconsciente. Vasconcelos foi acusado de fabricar provas e aceitar subornos. A sua carreira foi destruída. Havia rumores de que ele tinha fugido para a Espanha para escapar a acusações criminais. Isso foi há 3 anos. Pensei que ele tinha ido embora para sempre. O papá não fugiu! A voz de Elias cortou o armazém como uma faca. Todos se viraram para olhar para o rapaz, que tinha lágrimas a escorrer pelo rosto. Eles mentiram. Disseram que o papá era mau, mas ele estava assim a tentar impedir as pessoas más. Eles tiraram-nos tudo. A nossa casa, o nosso carro, os nossos amigos. Temos estado escondidos, a mudar de sítio, a dormir em motéis. Os seus pequenos punhos cerrados. E depois, ontem, eles encontraram-nos. Ricardo aproximou-se e agachou-se em frente a Elias. Quem vos encontrou, amigo? Os policiais, mas não os bons. Os do tipo que o papá estava a tentar parar. Elias limpou o nariz com a manga. Eles tinham armas. Algemaram o papá e meteram-nos no carro deles. Disseram que nos iam levar para a prisão, mas não iam. Conduziram para o Alentejo, em vez disso. O armazém ficou em silêncio absoluto, exceto pelo zumbido das luzes fluorescentes. O que aconteceu no Alentejo? Perguntou Gustavo suavemente. A voz de Elias baixou para mal um sussurro. Pararam o carro debaixo do viaduto. Um deles disse: é aqui que acaba. Depois, dispararam contra o papá. Eu consegui escapar
Eles também iam disparar contra mim, mas o papá pontapeou um deles e gritou para eu correr. Então eu corri. Escondi-me nas rochas e vi-os acorrentar o papá ao tubo. Disseram que voltavam, depois de escurecer, para acabar o serviço. Meu Deus! Diogo respirou. Ricardo sentiu a raiva a arder no peito, quente e feroz. Estes não eram apenas polícias corruptos. Eram executores e estavam a caçar uma criança de 7 anos. Precisamos de ligar ao alguém, disse Bruno. PJ, Procurador-Geral da República. Alguém limpo. Não há ninguém limpo, disse Gustavo sombriamente. Se esta rede for tão profunda quanto Vasconcelos estava a investigar, eles têm pessoas em todos os níveis. No momento em que fizermos uma chamada, saberão onde estamos. Então, e o quê? Escondemo-lo aqui? Perguntou Carlito. Eles vão rastrear-nos mais cedo ou mais tarde. Ricardo observou o rosto de Daniel Vasconcelos, o rosto de um homem que tinha sacrificado tudo para fazer a coisa certa, apenas para ser rotulado como criminoso. Pensou nos policiais corruptos a regressar ao viaduto para matar um pai e o seu filho. Pensou em Elias, que tinha mostrado mais coragem numa noite do que a maioria dos adultos mostrava numa vida inteira. Nós não nos escondemos, disse Ricardo, finalmente. Nós lutamos. Lutar contra a polícia? Diogo olhou para ele como se tivesse perdido a cabeça. Ricardo, eles vão enterrar-nos. Eles não são a polícia, são assassinos a usar um crachá. Ricardo levantou-se. A sua decisão estava tomada. Os falcões de ferro começaram como marginais. Sim, fizemos coisas de que não nos orgulhamos, mas reconstruímo-nos em algo melhor. Uma irmandade que protege os inocentes. Esse é o nosso código agora. Olhou para cada membro do seu grupo. Daniel Vasconcelos tentou expor a corrupção e eles destruíram-no por isso. Agora querem matá-lo a ele e ao rapaz para encobrir os seus rastos. Bem, eu digo que não. Nós protegemo-los, mantemo-los vivos o tempo suficiente para fazer a verdade sair. E garantimos que estes canalhas enfrentam a justiça. Isto vai fazer-nos inimigos de pessoas muito perigosas, avisou Gustavo. Ricardo sorriu sombriamente. Bom, estou farto de jogar pelo seguro de qualquer maneira. Nesse momento, os olhos de Daniel Vasconcelos pestanejaram. O seu olhar varreu o armazém, confuso e assustado, até que aterrou em Elias. Elias! Ele grasnou. Estás bem, papá? Elias correu para o lado dele. Os olhos de Daniel mudaram para Ricardo, e neles estava uma pergunta desesperada. Estão seguros aqui, disse-lhe Ricardo. Ambos. E vamos ajudar-te a terminar o que começaste. Os lábios de Daniel moveram-se, formando 2 palavras. Obrigado. Depois, a consciência deixou-no novamente. Lá fora, algures na escuridão, sirenes uivavam ao longe. A caça tinha começado. Dr. Mateus chegou 40 minutos depois, um homem atarracado na casa dos 60 anos a carregar um kit médico veterinário que parecia ter visto uma guerra. Não fez perguntas, apenas se pôs a trabalhar em Daniel Vasconcelos com eficiência prática, a murmurar enquanto extraía a bala e coseu a ferida. Enquanto o doutor trabalhava, os falcões de ferro reuniram-se no canto mais distante do armazém, as suas vozes baixas, mas tensas. Elias tinha finalmente adormecido numa cadeira, exausto de medo e adrenalina, agarrado ao casaco do pai como um cobertor de segurança. Precisamos de falar sobre isto, disse Diogo, cruzando os seus braços maciços. Falar a sério sobre isto. Há o que para falar? Retrucou Maria. Não os vamos entregar para serem mortos. Ninguém está a vos dizer para os entregarmos.
respondeu Diogo. Mas mantê-los aqui, Ricardo, tu sabes o tipo de problemas que isso vai trazer-nos? Passamos 5 anos a reconstruir a nossa reputação. 5 anos a gerir operações legítimas, a fazer trabalho de caridade, a provar que não somos os criminosos que todos pensam que somos. Ele tem razão, acrescentou Carlito nervosamente. O membro mais jovem do grupo, com 24 anos, estava com os falcões de ferro há apenas 2 anos. O meu oficial de liberdade condicional já me vigia como um falcão. Se for apanhado a abrigar um fugitivo, Vasconcelos não é um fugitivo, interrompeu Gustavo. É uma vítima. Os policiais dizem que é um fugitivo, rebateu Carlito. E todos sabemos como isso se parece. Gangue de motociclistas a esconder um homem procurado. Vão crucificar-nos. Rui, que tinha estado em silêncio até agora, falou de onde se apoiava na sua bancada. O miúdo tem razão em estar preocupado. Já vi isto antes, no meu tempo. Vais contra o sistema esmaga-te. Não importa se tens razão ou estás errado. Ricardo ouviu-os discutir, compreendendo ambos os lados. Estes homens e mulheres não eram apenas o seu grupo. Eram a sua família. Ele juntou-os, deu a alguns deles uma segunda oportunidade quando a sociedade os tinha arriscado. Agora estava ali a pedir-lhes que arriscassem tudo o que tinham construído. O que sugeres, Diogo? Perguntou Ricardo calmamente. Diogo mexeu-se desconfortavelmente. Levamo-los para um sítio seguro. Não aqui. Um motel anônimo fora de Lisboa. Deixamo-los com dinheiro e um telemóvel descartável. Deixamo-los desaparecer enquanto descobrem o seu próximo passo. Eles estarão mortos numa semana, disse Gustavo categoricamente. Ouviste o que Elias disse? Estes policiais têm uma rede. Vão encontrá-los. Então ligamos a PJ, sugeriu Bruno. Deixamos que os federais resolvam. E quem achas que atende essa chamada? A voz de Gustavo subiu. Pensas que a PJ não fala com a polícia local? No momento em que a localização de Vasconcelos for registrada em qualquer sistema, acabou. Estes polícias corruptos infiltraram tudo. É assim que as redes de lavagem de dinheiro funcionam. Espalham-se como cancro por todas as instituições. Maria deu um passo em frente. Não me importo com o risco. Aquele é um rapaz de 7 anos que viu o pai ser baleado. Não o vou abandonar. Ninguém quer abandoná-lo, insistiu Diogo. Mas temos de ser espertos nisto. Os falcões de ferro não podem enfrentar um departamento de polícia corrupto inteiro. Somos 6 motociclistas e um mecânico, não um exército. 7 motociclistas, corrigiu Rui calmamente. Se é para fazer isto, contem comigo. Fazer o que exatamente? A voz de Carlito falhou ligeiramente. Qual é o objetivo final aqui? Escondemo-los por quanto tempo? 1 semana, 1 mês, 1 ano? Mais cedo ou mais tarde, ficamos sem saída. O armazém ficou em silêncio, exceto pelo Dr. Mateus a trabalhar na ferida de Daniel. A pergunta pairava no ar, como fumo. Ricardo dirigiu-se para onde Elias dormia, estudando o rosto manchado de lágrimas do rapaz. Tão pequeno, tão inocente. Pensou no seu próprio filho, Miguel, que tinha lutado tanto contra a leucemia. Miguel tinha 8 anos quando morreu, apenas 1 ano mais velho do que Elias. Ricardo lembrou-se de segurar a mão dele no hospital, prometendo-lhe que tudo ficaria bem, mesmo quando sabia que não ficaria. Tinha falhado em salvar o seu filho, mas talvez pudesse salvar este. Vasconcelos estava-se a construir um caso, disse Ricardo, virando-se para o seu grupo. Há 3 anos, ele tinha provas de uma rede de lavagem de dinheiro. Essa prova não desaparece simplesmente. Está algures. Gustavo acenou lentamente com a cabeça, percebendo. Se conseguirmos encontrar essa prova e entregá-la às pessoas certas, não há pessoas certas,
Explodiu Diogo. É isso que tu não percebes? O sistema está podre. Então contornamos o sistema, disse Ricardo. Nós vazamos a informação para a imprensa, para todos os meios de comunicação que conseguirmos encontrar. Tornamos isto tão público que não o podem enterrar novamente. Estás a sonhar, disse Rui, embora o seu tom fosse gentil. A prova está provavelmente destruída a esta hora. Talvez, admitiu Ricardo. Ou talvez Vasconcelos tenha guardado cópias de segurança. Talvez ele tenha estado à espera de uma oportunidade durante 3 anos para os expor. De qualquer forma, não saberemos a menos que o protejamos o tempo suficiente para perguntar. Diogo abanou a cabeça. Isto é uma loucura. Estamos a falar de entrar em guerra com pessoas que têm crachás, armas e todo o sistema legal por trás delas. Eles tentaram assassinar uma criança, disse Maria friamente. Os crachás não os tornam imunes à justiça, mas tornam-nos imunes a nós. A frustração de Diogo ferveu. Ricardo, eu amo-te como um irmão, mas isto é suicídio. Não podemos vencer esta luta. Então nós perdemos, disse Ricardo, simplesmente. Mas perdemos a tentar. É isso que os Falcões de Ferro representam agora. Não somos o gangue que éramos. Somos melhores do que isso. Melhores e mortos não são a mesma coisa, murmurou Carlito. Uma pequena voz cortou a discussão. Por favor, não os deixem levar o papá de volta. Todos se viraram. Elias estava ao lado da mesa de operações improvisada, o seu pequeno corpo a tremer, lágrimas frescas a escorrer pelas suas bochechas. Ele deve ter acordado durante a discussão deles. Por favor, implorou Elias, olhando para cada um deles por sua vez. Eu sei que não nos conhecem. Eu sei que somos estranhos, mas o papá é um bom homem. Ele estava apenas a tentar impedir que pessoas más magoassem outras. A sua voz quebrou. Se nos fizerem ir embora, eles vão encontrar-nos. Vão matar o papá. E depois, ele não conseguiu terminar a frase. Maria ajoelhou-se e abraçou Elias. O rapaz desabou contra ela, a soluçar. Ricardo olhou para o seu grupo, para o rosto conflituoso de Diogo, para o medo de Carlito, para a incerteza de Bruno. Depois olhou para Gustavo e Rui, que ambos acenaram ligeiramente. Estavam com ele, independentemente do que ele decidisse. Finalmente, Ricardo olhou para Elias, a chorar nos braços de Maria, e fez a sua escolha. Nós cavalgamos por ele, anunciou Ricardo, a sua voz a ecoar pelo armazém com certeza absoluta. Todos nós. Quem quiser sair, eu compreendo. Sem julgamentos, sem ressentimentos. Mas os Falcões de Ferro protegem os inocentes. Esse é o nosso código. É quem nós somos. E se defender esse código significa enfrentar polícias corruptos, então é isso que fazemos. Ele fez uma pausa, encarando os olhos de cada pessoa. Isto para agora. Estes canalhas não vão assassinar pessoas e chamar-lhe justiça. Vamos proteger Daniel Vasconcelos e o seu filho. Vamos encontrar essa prova e vamos garantir que o mundo inteiro saiba a verdade. O silêncio encheu o armazém. Depois, Gustavo deu um passo em frente, colocando-se ao lado de Ricardo. Eu estou dentro. Maria soltou Elias gentilmente e levantou-se. Eu também. Rui afastou-se da sua bancada. Alguém tem de manter estes idiotas vivos. Bruno suspirou pesadamente e depois sorriu. Que se lixe. Sou demasiado bonito para prisão de qualquer maneira. Mais vale sair, em grande estilo. Todos os olhos se voltaram para Diogo e Carlito. Diogo encarou Ricardo por um longo momento, o maxilar cerrado. Depois, abanou a cabeça, não em recusa, mas em resignação. Vais matar-nos a todos,
Sabes disso? Provavelmente, admitiu Ricardo. Ótimo. Diogo estendeu a mão. Mas quando estivermos na prisão, és tu que vais lavar a minha roupa. Ricardo apertou a mão dele, o alívio a inundá-lo. Apenas Carlito permaneceu incerto, a olhar para o chão. Carlito, disse Ricardo gentilmente. Se precisares de ir, vai. É a sério. O jovem motociclista ficou em silêncio por um longo momento. Depois, olhou para Elias, que o observava com aqueles olhos grandes e esperançosos. Ah, que chatice, murmurou Carlito. O meu oficial de liberdade condicional é um idiota de qualquer maneira. Estou dentro. Ricardo sentiu algo mudar na sala. Um compromisso, um laço a fortalecer-se. Tinham cruzado uma linha juntos e não havia como voltar atrás. Obrigado, sussurrou Elias. Muito obrigado a todos. O Dr. Mateus terminou o seu trabalho e afastou-se, limpando o sangue das mãos. Ele vai viver, se não houver infecção. Mantenham-no imóvel. Mantenham-no hidratado e rezem. Olhou para Ricardo. Seja qual for o problema em que vocês estão, eu não quero saber. Mas aquele homem é um lutador. Tem algo para viver. Acenou com a cabeça em direção a Elias. Enquanto do outro amo, Mateus Saptassol Estambaçai, Ricardo reuniu o seu grupo. Muito bem, falcões de ferro. É assim que isto funciona. Lá fora, na escuridão, uma viatura da polícia patrulhava lentamente o armazém, o seu holofote varrendo as paredes. A caça estava a fechar o cerco. As notícias da manhã caíram como uma marreta. Ricardo estava sentado no escritório do armazém, a olhar para o ecrã da televisão com descrença. O rosto de Daniel Vasconcelos preenchia o ecrã, a mesma foto do seu crachá de investigador, mas agora com uma faixa vermelha por baixo, armado e perigoso. Fugiu da custódia na noite passada durante uma transferência de rotina, relatou o pivô de notícias com urgência prática. Daniel Vasconcelos, procurado por adulteração de provas, fraude e agressão a 2 agentes, é considerado extremamente perigoso. Vasconcelos estava a ser transportado para a esquadra quando dominou seus guardas e fugiu para o Alentejo. Estão a mentir descaradamente, murmurou Gustavo da porta. O ecrã mudou para uma conferência de imprensa. Um inspetor de rosto severo, na casa dos 50 anos, estava num púlpito, com os crachás a brilhar no peito. A placa, com o nome dizia: Inspetor Francisco Soares PI, PSP. Vasconcelos está com o seu filho de 7 anos, anunciou Soares, a voz pesada da de falsa preocupação. Acreditamos que a criança pode estar em perigo. Se alguém tiver informações sobre o paradeiro de Daniel Vasconcelos, por favor, contacte as autoridades imediatamente. Só queremos trazer este rapaz para casa em segurança. Aquele filho da mãe, sibilou Maria. Eles tentaram matar aquele rapaz e agora estão a usá-lo como isco. O telemóvel de Ricardo vibrou. Uma mensagem de Rui. Batalhões de controlo a montar em todas as autoestradas principais. Estão a bloquear a cidade inteira. Estão a mover-se depressa, disse Ricardo, levantando-se. Nós precisamos de nos mover mais depressa. Na garagem principal, Daniel tinha recuperado a má consciência. Estava deitado num catre que tinham montado. O rosto pálido, mas alerta. Elias estava sentado ao lado dele, a segurar a sua mão. Viste as notícias, disse Daniel fracamente quando Ricardo se aproximou. Não era uma pergunta. Sim, estão a pintar-te como um fugitivo perigoso que raptou o próprio filho. O riso de Daniel foi amargo e doloroso. Claro que estão. É o que fazem melhor. Controlar a narrativa. Ele tentou sentar-se e estremeceu.
Vocês precisam de se afastar o mais possível de nós. Assim que perceberem que estamos juntos, serão todos alvos. Tarde demais para isso, respondeu Ricardo. Fizemos a nossa escolha. Agora precisamos de fazer um plano. Não há plano, disse Daniel. Não os podes combater. Tentei durante 3 anos e olha onde isso me levou. Papá, não digas isso, implorou Elias. Antes que Ricardo pudesse responder, Bruno entrou a correr do posto de vigia. Temos companhia. 2 sedãs descaracterizados acabaram de parar lá fora. Não estão uniformizados, mas parecem polícias. Todos se moveram de imediato. Gustavo agarrou a sua espingarda do cacifo. Maria posicionou-se perto da saída das traseiras. Diogo e Carlito tomaram posições de flanco, perto da porta principal. Daniel, Elias, sala das traseiras agora, ordenou Ricardo. Fiquem quietos, não importa o que ouçam. Maria apressou-os para o armazém e trancou a porta por fora, metendo a chave no bolso. Uma batida forte ecoou pelo armazém. Profissional, autoritária, ameaçadora. Ricardo respirou fundo e abriu a porta. 2 homens estavam do lado de fora, ambos na casa dos 40 anos, a usar fatos baratos que não conseguiam esconder os coldres de ombro por baixo. O mais alto tinha um rosto envelhecido e olhos azuis frios. O seu parceiro era mais atarracado, com um cabelo rapado e uma cicatriz a percorrer o maxilar. Bom dia, disse o mais alto, a mostrar um crachá. Inspetor Soares, PSP. Este é o Inspetor Brito. Importa-se que vos façamos algumas perguntas. Então, este era Soares, o homem da conferência de imprensa. De perto, Ricardo podia ver o predador por trás da máscara profissional. Do que se trata? Ricardo manteve a voz casual. Estamos à procura de um fugitivo. Daniel Vasconcelos. Devem ter visto nas notícias. Os olhos de Soares varreram o interior do armazém. Recebemos uma denúncia de que alguém com a descrição dele foi visto nesta área na noite passada. O senhor e o seu grupo não saberão nada sobre isso, saberão? Estivemos num evento de caridade no Porto na noite passada. Ricardo mentiu suavemente. Regressamos por volta das 2h da manhã. Não vimos ninguém. Um evento de caridade, repetiu Brito, o seu tom a pingar sarcasmo. Que nobre! Gostamos de retribuir à comunidade, respondeu Ricardo, igualando-a ao seu sarcasmo. Soares sorriu, mas nunca chegou aos seus olhos. Importamo-nos de dar uma vista de olhos? Só para sermos minuciosos. Tem um mandado? O sorriso desapareceu. Estamos a tentar resgatar uma criança que pode estar em perigo. Eu pensaria que gostariam de cooperar. Eu pensaria que gostariam de seguir a lei, retrucou Ricardo. Sem mandado, sem entrada. Os direitos constitucionais aplicam-se a todos, inspetor, até a motociclistas. A mão de Brito moveu-se em direção ao seu coldre. Estão a proteger um criminoso procurado. Isso faz de vocês cúmplices. Não estamos a proteger ninguém, disse Gustavo, por trás de Ricardo. Estamos a proteger os nossos direitos de propriedade. Grande diferença. Soares estudou-os cuidadosamente, o seu olhar fixando-se em cada rosto. Depois, puxou o telemóvel e mostrou-lhes uma foto, uma imagem de câmara de trânsito da noite passada, mostrando 6 motos na autoestrada, com carimbo de hora por volta da meia-noite. São vocês, não são? 6 motos a seguir para leste na A6, mesmo perto da área onde Vasconcelos fugiu. A sua voz endureceu. Que coincidência interessante. A mente de Ricardo acelerou. Eles tinham-nos em câmara perto do viaduto. Não era prova, mas era o suficiente para os tornar suspeitos. Milhares de motos usam aquela autoestrada, gritou Maria. Não prova nada. Talvez não,
concordou Soares. Mas eis o que eu sei. Daniel Vasconcelos é um homem perigoso. Ele assassinou uma testemunha federal há 3 anos. É por isso que ele está realmente em fuga. E agora está com o filho. Provavelmente a usar o rapaz como escudo. Ele inclinou-se mais. Se o estão a esconder, estão a ajudar um assassino. Isso faz de vocês cúmplices em tudo o que ele fizer a seguir. Isso é mentira, e tu sabes disso, disse Ricardo calmamente. A máscara de Soares escorregou por apenas 1 segundo e Ricardo viu a verdade por baixo. Cálculo frio, sem misericórdia, sem moralidade. Este era um homem que tinha matado antes e voltaria a matar, sem hesitação. Vamos tentar de outra forma, disse Brito, dando um passo em frente. Nós sabemos que Vasconcelos está ferido. Ele precisa de atenção médica. Podemos ajudá-lo. Só queremos trazê-lo em segurança. Trazer aquele rapaz de volta para a família dele. Que família? Perguntou Gustavo bruscamente. A mãe dele está morta. É tudo o que ele tem. Os olhos de Brito pestanejaram por um instante, mas Ricardo percebeu. O inspetor não esperava que eles soubessem esse detalhe. Isso confirmou que tinham feito pesquisa sobre Daniel Vasconcelos. Sabiam exatamente com quem estavam a lidar. Amigos, então, Brito recuperou. Acolhimento, algum lugar seguro. Seguro como debaixo de um viaduto com uma bala nele. As palavras saíram da boca de Ricardo antes que ele as pudesse parar. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A expressão de Soares ficou fria como gelo. Então, vocês têm-no. Ricardo percebeu o seu erro demasiado tarde. Tinha revelado que sabiam sobre o viaduto, sobre o tiroteio. Mas talvez estivesse tudo bem. Talvez fosse hora de parar de jogar. Não temos ninguém, disse Ricardo cuidadosamente. Mas se tivéssemos, com certeza não os entregaríamos aos policiais que tentaram executá-los. A mão de Brito foi para a arma. Essa é uma acusação séria. É a verdade, respondeu Ricardo. E vocês sabem disso. Vasconcelos estava a você investigar a corrupção policial. Ele chegou muito perto de algo grande e vocês acabaram com ele. 3 anos depois, ele ainda está vivo. Então decidiram terminar o serviço. Soares riu. Um som completamente desprovido de humor. Tens uma imaginação e tanto. Talvez devesses escrever ficção em vez de abrigar fugitivos. Saiam da nossa propriedade, disse Gustavo, levantando ligeiramente a sua espingarda. Agora. Por um momento, Ricardo pensou que teria um tiroteio. Ali mesmo. A mão de Brito apertou a sua arma. Os olhos de Soares calculavam probabilidades, distâncias, ângulos de fogo. Depois, Soares sorriu novamente. Muito bem, vamos embora. Mas isto não acabou. Ele entregou um cartão de visita para Ricardo. Quando o filho de Vasconcelos acabar morto, porque tu te fizeste de herói, quero que te lembres que tiveste uma oportunidade para fazer a coisa certa. Eles viraram-se e voltaram para os seus sedãs. Mas enquanto Brito abria a porta do carro, um pedaço de papel caiu do bolso do seu casaco, levado pela brisa da manhã. Flutuou pelo pavimento e aterrou perto da bota de Diogo. Os inspetores não repararam. Entraram nos seus carros e foram embora. Diogo pegou no papel e o seu rosto ficou branco. Ricardo, tens de ver isto. Era um e-mail impresso marcado como confidential. O cabeçalho dizia: Operação Varrimento Limpo, alvos prioritários. E lá, em preto e branco, estavam as ordens. Daniel Vasconcelos, terminar no local. Sem testemunhas, sem exceções. Abaixo disso, uma segunda linha. Criança, terminar. Não podemos arriscar testemunho. No fundo, uma assinatura. Comissário Ramiro Vaz, Divisão de Operações Especiais. Eles nunca estiveram aqui para resgatar ninguém.
sussurrou Maria. Vieram para nos inspecionar, ver se tínhamos Vasconcelos e planear o seu próximo movimento. O sangue de Ricardo gelou à medida que todo o âmbito do que estavam a enfrentar se tornava claro. Não eram apenas alguns policiais corruptos. Era um esquadrão de extermínio organizado com sanção oficial. Não estavam contra criminosos a usar crachás. Estavam contra o sistema inteiro. E esse sistema queria Daniel e Elias Vasconcelos mortos. Não importava quem se metesse no caminho. Ricardo espalhou um mapa na bancada, circulando locais com um marcador vermelho. O e-mail impresso, com a ordem para matar, estava ao lado. Um mandado de morte que tornava tudo terrivelmente real. Não podemos ficar aqui, disse ele, olhando para o seu grupo reunido. Vão voltar com uma equipa tática completa, provavelmente esta noite. Precisamos de mover Daniel e Elias para um lugar onde não os possam alcançar facilmente. Onde? Perguntou Diogo. Eles têm postos de controlo em todas as autoestradas, aeroportos vigiados, estações de autocarros também. Ricardo tocou num local nas montanhas a norte. A velha cabana do Rui, na Serra da Estrela. É fora da rede, sem sinal de telemóvel, a 60 quilômetros da cidade mais próxima. Costumávamos usá-la como casa de segurança, antigamente. Isso é uma viagem de 6 horas por território hostil, apontou Gustavo. Todos os policiais de Portugal estão à procura deles. Então, não os conduzimos. Ricardo puxou o telemóvel e começou a percorrer contactos. Usamos a rede. Os olhos de Maria arregalaram-se. Estás a falar das rotas antigas. Ricardo, não usamos isso há anos. Então, é hora de as reativar. Os falcões de ferro nem sempre tinham sido legítimos. Anos atrás, tinham gerido uma sofisticada rede clandestina, movendo pessoas e bens através das fronteiras regionais, através de uma teia de contactos de confiança. Caminhonistas, mecânicos, donos de bares, ex-condenados que lhes deviam favores. Quando Ricardo limpou o grupo, tinham parado de a usar. Mas as ligações ainda estavam lá, adormecidas, à espera. Nas 2 horas seguintes, Ricardo fez chamadas, conversas codificadas, linguagem cuidadosa, frases antigas que significavam algo específico para aqueles que sabiam. Primeira chamada. Tomás, chave. Henriques, um caminhonista que fazia rotas de longa distância. Olá, Tomás. Lembras-te daquele favor que disseste que me devias? Estou a cobrá-lo. Preciso de uma encomenda entregue a norte. Discreto. Sim, hoje. Obrigado, irmão. Segunda chamada. Sara Jordão, que era dona de uma oficina em Coimbra. Sara, sou Ricardo. Preciso de 2 veículos. Descaracterizados, matrículas limpas, indetectáveis até ao meio-dia. És uma salva-vidas. Terceira chamada. Marco, pastor, Jardim, um ex-condenado que geria um abrigo para sem-abrigo. Pastor, preciso de um favor. Podes abrigar 2 visitantes por algumas horas? Sem perguntas, sem registros. Deus te abençoe, irmão. Quando terminou, tinham uma rota traçada. Não uma viagem, mas 6 etapas separadas a usar diferentes veículos e motoristas, movendo Daniel e Elias como peças num tabuleiro de xadrez. Sempre um passo à frente. Isto é realmente brilhante, admitiu Gustavo a estudar o plano. Estão à procura de motos ou de um único veículo. Vamos fragmentar o rastro, torná-lo impossível de seguir. Daniel Vasconcelos, que tinha estado a ouvir do seu catre, esforçou-se para se sentar. Estão a colocar todas estas pessoas em risco por nossa causa. Estas pessoas devem-nos, disse Ricardo. E odeiam polícias corruptos tanto quanto nós. Confia em mim, eles vão ajudar. Mas por quê? A voz de Daniel falhou. Vocês nem sequer me conhecem. Por que estão a fazer isto?
Ricardo encarou os seus olhos. Porque alguém tem de o fazer. Ao meio-dia, Sara chegou com 2 veículos, um velho Renault Clio e uma carrinha de entregas com canalizações Garcia pintado na lateral. Ambos tinham matrículas limpas de veículos desmantelados, indetectáveis. Moveram Daniel e Elias para a carrinha, criando um compartimento escondido atrás de painéis falsos carregados com material de canalização. Não enganaria uma busca minuciosa, mas poderia fazê-los passar por um posto de controlo casual. A primeira paragem é o abrigo do pastor, explicou Ricardo a Daniel. Vão ficar lá 2 horas. Depois, o Tomás apanhava-os no seu caminhão, escondendo-vos numa remessa de móveis a caminho do norte. Depois disso, vamos levá-los para um lugar seguro, terminou Maria. Basta confiarem no processo. Elias agarrou-se ao pai, aterrorizado. Para onde vais? Não vens conosco? Não podemos, disse Ricardo gentilmente. Se nos virem contigo, isso vai denunciar-te. Mas prometo que pessoas em quem confiamos vão manter-te seguro em cada passo do caminho. Diogo pegou no volante da carrinha, com Carlito como passageiro. Eles fazem a primeira etapa, depois entregam. Ricardo observou-os a sair, o estômago apertado de preocupação. E agora? Perguntou Bruno. Agora fazemos barulho, disse Ricardo. Desviamos a atenção deles. Gustavo, Maria, preparem-se. Vamos dar um passeio muito visível pelo centro de Lisboa. Enquanto os falcões de ferro faziam um espetáculo a passear pela cidade, certificando-se de que todos os policiais os viam sem Daniel ou Elias, o caminho de ferro subterrâneo era ativado. A primeira entrega correu bem. Diogo e Carlito levaram Daniel e Elias para o abrigo do pastor sem incidentes. Mas quando regressavam, Carlito avistou-o. Um drone, murmurou, apontando para o céu. Pequeno, vigilância policial. Estão a usar tecnologia agora, disse Diogo, sombriamente. Isto acabou de ficar mais difícil. No abrigo, o pastor alimentou Daniel e Elias, deu-lhes roupas limpas e manteve-os numa cave onde não havia janelas, o que significava que não havia vigilância aérea. Quando o caminhão de 18 rodas do Tomás parou 2 horas depois, eles moveram-se rapidamente. Daniel a cochear, mas móvel. Elias a segurar a sua mão com força. Tomás tinha criado um esconderijo inteligente, uma secção escavada numa entrega de móveis com buracos de respiração e almofadas. Não é confortável, disse Tomás, mas é seguro. Fiquem calados durante 3 horas e eu passo-vos pelos postos de controlo. Enquanto o caminhão ribombava para norte, na A1, Daniel abraçou Elias na escuridão. A sua ferida doía, mas o trabalho do Dr. Mateus estava a se aguentar. Ele podia sentir a fatal infecção a tentar instalar-se. A febre tornava os seus pensamentos confusos, mas ele forçou-se a ficar alerta. Papá, sussurrou Elias. Vamos ficar bem. Sim, amiguinho. Vamos ficar bem. Aqueles motociclistas, por que é que nos estão a ajudar? Daniel não tinha uma boa resposta. Na sua experiência, as pessoas cuidavam de si próprias. Foi isso que 3 anos de fuga lhe tinham ensinado. Não confies em ninguém. Espera-se a traição. Fica escondido. No entanto, estes estranhos tinham arriscado tudo. O caminhão abrandou. Daniel ouviu vozes do lado de fora. Posto de controlo. Boa tarde, agente. A voz de Tomás ecoou pelas paredes. Apenas entrega de móveis para o porto. Abra a sua parte de trás. O coração de Daniel martelou. Elias apertou a sua mão com tanta força que doeu. Ouviram passos na cama do caminhão, algo a ser movido. Depois silêncio. Está tudo bem. Pode passar. Boa viagem. O caminhão avançou. Daniel soltou um com fôlego que não sabia que estava a surpreender. 3 horas depois, eles transferiram novamente.
Desta vez, para uma carrinha de canalizador local, conduzida pela prima de Sara, que não fez perguntas. Depois para um carro alugado, conduzido por uma mulher chamada Rita, que tinha perdido o filho para a violência policial e queria ajudar qualquer pessoa que estivesse a lutar contra isso. Finalmente, após 8 horas de movimento, chegaram a uma pequena roulotte à beira da estrada, onde Ricardo estava à espera na sua mota, sozinho. Última etapa, disse a Daniel. Eu levo-te para a cabana, eu próprio. Viajaram no carro de Rita, Ricardo a seguir na sua Harley, subindo estradas sinuosas da serra enquanto o sol se punha. Não havia postos de controlo. Tão longe. Nenhuma presença policial, apenas floresta sem fim. Quando finalmente chegaram à cabana, Daniel desabou num sofá, a sua força esgotada. Ricardo acendeu uma lareira enquanto Elias explorava o pequeno espaço, maravilhado por estar num lugar que parecia seguro. Mais tarde, enquanto Elias dormia, Daniel e Ricardo sentaram-se junto ao fogo. Disseste que não fugiste, começou Ricardo. Mas há 3 anos, desapareceste. Daniel olhou para as chamas. Eu apanhei-os, todos eles, nomes, contas bancárias, provas de milhões de euros em dinheiro lavado. Eu estava pronto para apresentar o caso ao Ministério Público. Ele fez uma pausa. Depois, a minha esposa, Clara, foi morta num atropelamento. Disseram que foi um acidente, mas eu sabia que era um aviso. Meu Deus, Ricardo respirou. Eu tinha uma escolha. Continuar a investigação e perder Elias também, ou fugir e mantê-lo vivo. A voz de Daniel falhou. Então eu fugi. Enterrei a prova, agarrei o meu filho e temos estado escondidos desde então. 3 anos de motéis baratos, nomes falsos, sempre ao se olhar por cima do ombro. Por que é que vieram atrás de ti agora? Daniel tirou uma pequena pen USB do bolso. Porque eu não consegui deixar para lá. Tenho estado a recolher novas provas, discretamente, a construir o caso novamente. De alguma forma, eles descobriram. É por isso que vieram matar-nos. Ricardo olhou para a pen USB. É isso, é a prova. Tudo. Nomes, transações, comunicações, fotografias. O suficiente para prender 20 policiais corruptos, putos e expor toda a rede. Daniel entregou-a a Ricardo. Se algo me acontecer, isto tem de sair. Promete-me. Ricardo fechou o punho à volta da pen. Não te vai acontecer nada. Vamos expor estes canalhas juntos. Lá fora, nenhum deles viu os faróis ao longe a aproximarem-se lentamente, nem o segundo drone a circular alto por cima das árvores. Eles tinham sido rastreados e uma emboscada estava a chegar. Ricardo acordou com o som do seu telemóvel a vibrar. 3h da manhã. O nome de Gustavo piscava no ecrã. Temos um problema, disse Gustavo sem preâmbulo. A Rita está morta. Ricardo sentou-se na vertical. O quê? Encontrada no apartamento dela há uma hora. Um único tiro na cabeça. Feito para parecer suicídio. Mas a Rita não tinha arma. Ricardo, eles mataram-na. O sangue esvaiu-se do rosto de Ricardo. Rita tinha sido o último elo na sua cadeia. A única que tinha conduzido Daniel e Elias para o ponto de encontro. Se a tivessem apanhado... Estão a chegar, disse Ricardo. Eles torturaram-na por informação. Ela deve ter lhes contado tudo. Saiam daí agora. Ricardo não perdeu tempo. Acordou Daniel. Vamos embora, 2 minutos. O que se passa? Perguntou Daniel, atordoado, a febre a tornar os seus movimentos lentos. Fomos comprometidos. Ricardo foi acordar Elias, mantendo a voz calma, apesar da adrenalina a subir. Ei, amiguinho,
Hora de ir. Tropeçaram para a noite fria da serra. Ricardo tinha trazido o carro de Daniel, o Clio, que Sara tinha fornecido, e estacionado-o atrás da cabana. Atiraram os seus poucos pertences para dentro. Para onde vamos? Perguntou Daniel, a entrar no banco do passageiro com um gemido. Os outros estão à nossa espera na base da montanha. Depois, reagrupamos. A estrada da serra torcia-se como uma serpente, mal 2 sentidos de largura, com quedas íngremes de um lado e face de rocha do outro. Ricardo conduziu depressa, mas com cuidado, os seus faróis a cortar a escuridão. Elias estava sentado atrás, a agarrar o casaco do pai, com os olhos arregalados de medo. Tinham percorrido 8 quilômetros quando Ricardo viu as luzes. Não atrás deles, mas à frente. Um comboio de veículos a bloquear a passa-estrada. 3 SUVs da polícia posicionados numa formação em V. Os seus pirilampos a criar um pesadelo estroboscópico de vermelho e azul. Agentes armados agachados atrás dos veículos com as armas levantadas. Ricardo travou a fundo. Mas antes que pudesse inverter a marcha, os faróis apareceram atrás deles também. Estavam encurralados. Saiam do veículo! Uma voz ecoou por um megafone. Mãos onde possamos vê-las. Ricardo reconheceu a voz. Inspetor Soares. O que fazemos? Perguntou Daniel, a sua mão a mover-se instintivamente para proteger Elias. A mente de Ricardo acelerou. Estavam presos numa estrada estreita, na serra, com polícias armados de ambos os lados. Render-se significava a morte. Ele tinha visto a ordem para matar, mas lutar significava a mesma coisa. Então, ele ouviu o ribombar de motos. 5 motos a rugir pela serra atrás dos veículos da polícia, os seus motores a gritar. Gustavo, Maria, Diogo, Bruno e Carlito. O grupo inteiro dos Falcões de Ferro. Ricardo! A voz de Gustavo estalou no rádio. Prepara-te para avançar. O que aconteceu a seguir desenrolou-se em segundos. Gustavo atirou algo. Uma granada de fumo que explodiu contra o SUV da polícia da frente, engolindo-o em fumo cinzento, espesso. Os agentes atrás amaldiçoaram, a visibilidade a cair para 0. Maria e Diogo desviaram-se à volta dos policiais confusos, zigue-zagueando entre veículos com a perícia de motociclistas que tinham passado as suas vidas em 2 rodas. Agora! Gritou Gustavo. Ricardo acelerou o Clio. O carro avançou em direção à nuvem de fumo. Ele não conseguia ver nada à saída, apenas nevoeiro cinzento e luzes intermitentes. Mas confiou nos seus instintos, passando por entre os veículos da polícia. O tiroteio irrompeu. Balas perfuraram o para-brisas traseiro do Clio. Elias gritou. Daniel atirou-se para cima do rapaz, cobrindo-o com o corpo. Fiquem embaixo! Gritou Ricardo, baixando-se enquanto mantinha a Sion as mãos no volante. Eles irromperam pela nuvem de fumo. A estrada Fenjo da frente estava livre por agora. Atrás deles, os Falcões de Ferro não tiveram tanta sorte. A polícia tinha recuperado da granada de fumo e estava em perseguição. Os seus veículos, muito mais potentes do que as motos. Separem-se! Ricardo ouviu Gustavo a comandar no rádio. Afastem-nos do Ricardo. As 5 motos separaram-se em diferentes direções. Maria e Bruno a tomar um caminho lateral. Diogo e Carlito a continuar pela estrada principal. Gustavo ficou atrás de Ricardo, a fornecer cobertura. Um SUV da polícia abalroou a moto de Gustavo. Ele lutou pelo controlo, a moto a cambalear perigosamente. Depois, conseguiu endireitar-se. Mas Ricardo viu sangue no braço de Gustavo. Tinha sido atingido. Gustavo, estás bem? Bem, continua a andar.
Eles voaram pela estrada da serra a velocidades suicidas. Ricardo fez curvas que o teriam aterrorizado à luz do dia, quanto mais à noite, com um homem ferido e uma criança aterrorizada no carro. A polícia manteve-se próxima, os seus motores mais potentes a ganhar terreno. Outra rajada de tiros. O espelho do passageiro do Clio explodiu. Daniel gemeu. Tinha sido atingido de raspão no ombro. Daniel, eu estou bem. Concentra-te a conduzir. Estavam a aproximar-se da base da serra quando Ricardo viu o segundo bloqueio de estrada. Mais veículos, mais armas. Tinham coordenado isto perfeitamente. Não havia como passar. Ricardo! Era a voz de Diogo no rádio. O velho túnel da mina a 400 metros à tua direita. O túnel da mina. Ricardo tinha se esquecido dele. Um túnel de serviço abandonado que passava por baixo da serra, construído décadas atrás para acesso de manutenção. A entrada estava coberta de vegetação e supostamente selada, mas se ainda estivesse aberta. Ele viu o desvio, mal visível por entre as árvores. Sem hesitar, Ricardo puxou o volante com força para a direita. O Clio derrapou para fora da estrada alcatroada, para um trilho de terra. Ramos a raspar as laterais. Atrás dele, Gustavo seguiu. Assim como um SUV da polícia. A entrada do túnel surgia à frente. Uma boca escura na face da rocha, parcialmente desmoronada, mas com espaço suficiente para um veículo. Talvez. Agarrem-se! Gritou Ricardo. O Clio mergulhou na escuridão. Ricardo ligou os máximos, revelando um túnel estreito, mal largo o suficiente para o carro. O teto raspava o tejadilho. Rochas projetavam-se das paredes. Atrás deles, o SUV da polícia tentou seguir e ficou preso. A sua estrutura mais larga, encaixada entre as paredes do túnel. Agentes saíram a correr, correndo atrás deles a pé, mas Ricardo já estava a acelerar pelo túnel. Gustavo conseguiu passar na sua moto, embora Ricardo o tenha ouvido amaldiçoar enquanto o seu guiador raspava na rocha. O túnel parecia interminável. Depois, uma luz, uma saída. Eles irromperam pelo outro lado para um desfiladeiro. A suspensão do Clio gritou ao atingir o solo irregular, mas aguentou. A moto de Gustavo aterrou com força, e desta vez ele caiu. A moto a derrapar pela terra e rochas. Ricardo travou a fundo e saltou. Gustavo estava a levantar-se, a mancar muito, o sangue a ensopar o casaco de múltiplos ferimentos. A sua moto estava totalmente destruída. Entra! Gritou Ricardo. Atrás deles, agentes da polícia emergiam do túnel a pé, com as armas levantadas. Gustavo cambaleou em direção ao Clio. Tiros levantaram terra aos seus pés. Ricardo disparou de volta com a sua pistola, não para atingir, apenas para os fazer procurar cobertura. Depois ajudou Gustavo a entrar no banco de trás com Elias. Uma bala estilhaçou o vidro traseiro completamente. Outra perfurou a mala. Ricardo arrancou com o Clio a protestar a cada momento, mas ainda a mover-se. Correram pelo desfiladeiro, encontraram uma estrada de serviço e voltaram à civilização. Sirenes de polícia uivavam ao longe, mas tinham criado caos suficiente para que ninguém soubesse exatamente onde estavam. A emboscada coordenada tinha se tornado uma confusão dispersa. O rádio de Ricardo estalou. Ricardo, aqui Maria. Conseguimos sair. Diogo e Carlito foram atingidos, mas estão vivos. Vamos ficar nas sombras, a separar-nos. Encontramo-nos no ponto de fallback. O ponto de fallback. Um ferro velho em Castelo Branco, perto da fronteira com Espanha, pertencente a outro velho contacto. Copiado, respondeu Ricardo, a sua voz a tremer com a adrenalina. Vemo-nos lá.
No banco de trás, Gustavo estava a pressionar o casaco contra as suas feridas enquanto Elias segurava-se à pressão no outro corte. Daniel, apesar dos seus próprios ferimentos, estava a ajudar. Foi por pouco, disse Gustavo, entre dentes cerrados. Como é que nos encontraram? Perguntou Daniel. Como é que sabiam da cabana? O maxilar de Ricardo cerrou-se. Rita. Eles apanharam-na, fizeram-na falar antes de a matarem. Então eles sabem sobre a tua rede inteira, disse Daniel calmamente. Todos os que nos ajudaram estão em perigo. O peso dessa percepção instalou-se sobre eles. Ao tentarem salvar Daniel e Elias, tinham colocado dezenas de pessoas em risco. Boas pessoas que só tinham querido ajudar. Mas não havia como voltar atrás. Agora acabamos com isto, disse Ricardo, a sua voz dura como ferro. Fazemos com que essa prova saia, expomos estes canalhas e terminamos o que começaste há 3 anos. Daniel tirou a penha USB do bolso e levantou-a. Então vamos dar-lhes o inferno. Enquanto conduziam pela escuridão antes do amanhecer em direção a Castelo Branco, nenhum deles reparou no pequeno dispositivo de rastreio anexado à parte de baixo do Clio, colocado lá durante o caos da fuga do túnel. Os caçadores ainda não tinham acabado, e a presa estava a levá-los exatamente para onde queriam ir. O ferro velho situava-se na periferia de Castelo Branco, um cemitério de carros enferrujados e sonhos desfeitos. Ricardo parou o Clio esfarrapado pelos portões assim que o sol nasceu sobre o Alentejo. O grupo já estava lá. Diogo, a tratar de uma ferida no ombro. Carlito, com o braço numa tipóia improvisada. Maria, a tratar dos ferimentos deles. Estás com um aspecto terrível, disse Maria quando viu Gustavo. Sinto-me pior, respondeu Gustavo, a sair do carro a mancar. O dono do ferro velho, um homem grisalho chamado Sérgio, tinha montado um espaço de trabalho num velho contentor de transporte, um computador portátil, um gerador e uma ligação de internet via satélite. Não sofisticado, mas funcional. Isto vai funcionar, disse Daniel. Embora o seu rosto estivesse cinzento com febre, a ferida estava infectada, apesar dos melhores esforços do Dr. Mateus. Estava aí a ficar sem tempo. Ricardo ajudou-o a entrar no contentor, enquanto Elias ficava por perto, o medo a irradiar do rapaz. Tinham estado a fugir durante mais de 24 horas seguidas. Todos estavam exaustos, feridos e com medo. Muito bem, disse Daniel, a sentar-se pesadamente em frente ao computador portátil. Vamos acabar com isto. Ele inseriu a pen USB. O ecrã encheu-se de pastas, centenas de documentos, folhas de cálculo, fotografias, gravações de áudio. 3 anos de provas meticulosamente recolhidas. Quanto tempo vai demorar o upload? Perguntou Gustavo. Para distribuir corretamente, talvez 1 hora. Vou enviar para todos os principais meios de comunicação simultaneamente. Diário de Notícias, Público, SIC, TVI, mais jornais locais de Lisboa. Também vou carregar para a Wikileaks, sites de partilha de ficheiros encriptados e servidores internacionais. Quando tentarem encerrar, estará em todo o lado. Faz isso, disse Ricardo. Os dedos de Daniel voaram pelo teclado. Apesar da sua fraqueza, era para isto que tinha sido treinado. Investigações financeiras, provas digitais, exposição da corrupção. Tinha sido forçado a fugir, mas nunca tinha deixado de ser um investigador. Primeiro lote a fazer upload, anunciou. Diário de Notícias, Público, enviado. Agora os serviços de notícias por fio. Espera. Diogo estava na entrada do contentor, com o rosto pálido. Pessoal, temos um problema. Ele levantou um pequeno dispositivo
ainda a piscar com um LED vermelho. Rastreador GPS. Encontrei-o debaixo do Clio quando estava a verificar os danos. O contentor ficou em silêncio, exceto pelo zumbido da ventoinha do computador portátil. Há quanto tempo está lá? Exigiu Ricardo. Deve ter sido colocado durante a emboscada do túnel, quando paramos para ajudar o Gustavo. Diogo esmagou o dispositivo debaixo da sua bota, mas o dano estava feito. Eles sabem exatamente onde estamos. Maria correu para a janela. Ao longe, nuvens de poeira levantavam-se da estrada do deserto. Veículos. Múltiplos veículos. 10 minutos, talvez menos, relatou ela. Precisamos de nos mover, disse Carlito, pânico na sua voz. Não! Daniel não olhou para cima do computador portátil para bem. Os seus dedos ainda o digitar. Ficamos. Terminamos isto. Daniel, eles vão matar-nos a todos, disse Gustavo. Então eu morro a fazer upload da verdade. A voz de Daniel estava calma, resoluta. Mas esta prova sai. É só isso que importa. Ricardo olhou para o seu grupo, feridos, exaustos, assustados. Já tinham arriscado tudo. Ele não podia pedir-lhes que morressem por isto. Todos para fora, ordenou Ricardo. Peguem nas motos. Dispersem. Eu fico com o Daniel. Nem pensar, disse Maria. Somos falcões de ferro. Não abandonamos a família. Ela tem razão, acrescentou Gustavo, a verificar a sua pistola. Nós cavalgamos juntos. Diogo engatilhou a sua espingarda. Até ao fim. Até Carlito, jovem e aterrorizado, acenou com a cabeça. Eu não vou fugir mais. Ricardo sentiu a garganta apertar de emoção. Vocês são todos loucos, sabem disso. Aprendemos com o melhor, disse Maria com um sorriso sombrio. Eles tomaram posições defensivas à volta do contentor. Sérgio forneceu armas extra da sua considerável coleção. Esta não era a primeira vez que ajudava pessoas em apuros. 40% do upload, relatou Daniel, o suor a escorrer pela testa. Anda, anda. Os veículos a aproximarem-se tornaram-se visíveis. 5 SUVs, todos pretos, sem marcas. Não eram polícia regular. Era a equipa de operações especiais, os que faziam o trabalho sujo. Elias, Daniel disse, sem desviar o olhar do ecrã. Vem cá, filho. Elias abraçou o pai por trás. Estou com medo, papá. Eu sei, mas não importa o que aconteça. Lembra-te disto. Nós lutamos, não os deixamos ganhar. A verdade é mais poderosa do que todas as armas deles. 60%, anunciou Daniel. Estão a parar. Os SUVs pararam a 100 metros de distância. Portas abriram-se. Homens armados emergiram. 8 deles, fortemente armados, a usar equipamento tático. O inspetor Soares saiu por último, megafone na mão. Daniel Vasconcelos, está cercado. Sai com as mãos ao alto. 70%, sussurrou Daniel. Quase lá. Podemos acabar com isto pacificamente, gritou Soares. Mais ninguém tem de morrer. Ricardo saiu da cobertura, as suas mãos visíveis, mas a segurar a pistola ao seu lado. Queres dizer, mais ninguém tem de ser assassinado? Ricardo Teixeira, estás a cometer um erro ao proteger um criminoso. Os únicos criminosos aqui são vocês, gritou Ricardo, de volta. Nós sabemos da lavagem de dinheiro. Sabemos que tentaram executar Vasconcelos e o filho. Acabou Soares. Um longo silêncio. Depois, a voz de Soares fria e dura. Então morrem todos.
A equipa tática levantou as suas armas. 85%, disse Daniel. 20 segundos. O tempo parecia abrandar. Ricardo viu dedos a apertar gatilhos. Ouviu a respiração de Maria ao seu lado. Sentiu o peso da sua pistola. Depois, sirenes. Sirenes diferentes. Sirenes federais. Um comboio de veículos rugiu para o ferro velho da direção oposta. Carrinhas táticas da Polícia Judiciária, PJ, unidades marcadas, agentes em blusões. Formaram uma barreira entre os falcões de ferro e a equipa de Soares. Uma mulher saiu. Meados dos 40, credenciais da PJ levantadas. Inspetora Federal Isabel Torres, Unidade de Corrupção Pública da PJ. Todos, baixem as vossas armas. Agora! A equipa de Soares hesitou. Eu disse, agora! Comandou Torres. Estão todos sob investigação. Armas no chão ou serão presos por obstrução. 100%, disse Daniel suavemente. Está feito. Está carregado. Ele caiu para da frente, inconsciente. Daniel! Elias gritou. O confronto dissolveu-se em caos. Soares tentou fugir, mas agentes da PJ placaram-no. A sua equipa tática rendeu-se, percebendo que o jogo tinha acabado. Mais veículos federais chegaram. Agentes da PJ de diferentes divisões. A inspetora Torres aproximou-se de Ricardo cuidadosamente. Senhor Teixeira, vou precisar que baixe a sua arma. Ricardo fê-lo, as suas mãos a tremer. Como é que vocês... O vosso amigo começou a carregar a prova há 40 minutos, no momento em que os nossos servidores o detetaram. Mobilizamo-nos. Torres olhou para o contentor de transporte, onde Maria estava a fazer compressões torácicas a Daniel. Aquele homem acabou de expor um dos maiores escândalos de corrupção policial na história de Portugal. 23 agentes envolvidos, incluindo um comissário de polícia. Milhões em dinheiro de droga lavado. Paramédicos entraram a correr, assumindo os cuidados de Daniel. Levaram-no para uma maca, enquanto Elias segurava-se a sua mão, a chorar. Ele está em estado crítico, mas está estável, relatou um paramédico. Precisamos de o levar para um hospital imediatamente. Instalação federal, ordenou Torres. Custódia protetora total para ele e para o rapaz. Enquanto carregavam Daniel para uma ambulância, os seus olhos pestanejaram. Ele encontrou Ricardo na multidão. Obrigado, ele sussurrou. Ricardo acenou com a cabeça, incapaz de falar. Na hora seguinte, ocorreram detenções por todo o país. O comissário Ramiro Vaz foi retirado da sua casa algemado, mostrado em todos os canais de notícias. O inspetor Brito tentou fugir e foi apanhado na fronteira com Espanha. 17 outros agentes renderam-se quando perceberam que a prova era pública. Os falcões de ferro estavam sentados nos capôs de carros desmantelados, enfaixados e exaustos, a assistir ao desenrolar da situação na televisão portátil de Sérgio. Conseguimos, disse Maria com descrença na voz. Nós realmente conseguimos. O Daniel conseguiu, corrigiu Ricardo. Nós apenas o mantivemos vivo o tempo suficiente. A inspetora Torres aproximou-se deles uma última vez. Todos vocês vão precisar de prestar declarações. E, tecnicamente, violaram cerca de 40 leis ao ajudar Vasconcelos a fugir à custódia. Estamos presos? Perguntou Gustavo. Torres olhou para eles. Este grupo esfarrapado de motociclistas que tinha arriscado tudo para proteger um homem inocente. Os procuradores decidirão, mas entre nós, eu vou recomendar a não apresentação de queixa. Vocês salvaram vidas e ajudaram a expor uma corrupção maciça. Ela sorriu ligeiramente. O sistema falhou
a Daniel Vasconcelos. Vocês não falharam. Enquanto o sol se levantava totalmente sobre o Alentejo, Ricardo observou o último dos policiais corruptos a ser levado algemado. A casa de segurança tinha desaparecido. O armazém estava comprometido. Tinham perdido Rita e quase se tinham perdido uns aos outros. Mas a verdade estava cá fora. E por vezes isso era o suficiente. 3 semanas depois, o mundo parecia diferente. O escândalo de corrupção em Portugal dominava as manchetes nacionais. 23 agentes da polícia presos, incluindo o comissário Ramiro Vaz, que enfrentava acusações federais de extorsão. Os inspetores Soares e Brito tiveram a fiança negada, enfrentando acusações de conspiração para homicídio pela morte de Rita e pela tentativa de execução de Daniel Vasconcelos e do seu filho. A prova que Daniel tinha carregado criou um efeito em cascata. Investigadores federais descobriram ligações a cartéis de droga, operações de lavagem de dinheiro em 5 regiões e corrupção que atingia o governo. Era maior do que qualquer um tinha imaginado. E no centro de tudo estava um homem que se tinha recusado a desistir e um grupo de motociclistas que se tinha recusado a deixá-lo morrer. Ricardo estava parado em frente à Instalação Médica Federal, em Lisboa, à espera. Ao seu lado, os falcões de ferro reunidos, o braço de Gustavo. Numa tipóia, Diogo, ainda a mancar ligeiramente, mas todos vivos, todos livres. Os procuradores tinham recusado apresentar queixa, citando circunstâncias extraordinárias e ações que serviram o interesse público. A PJ tinha até devolvido as suas armas confiscadas com um pedido de desculpas. Eram heróis agora, embora nenhum deles se sentisse assim. Ainda lamentavam Rita, ainda sentiam o peso daqueles que tinham sido feridos ao ajudá-los, mas tinham parado algo maligno. Isso tinha de contar para alguma coisa. As portas da instalação abriram-se. Daniel Vasconcelos emergiu numa cadeira de rodas, empurrado por uma enfermeira. Tinha melhor aspecto, cor no rosto, a febre tinha desaparecido, embora ainda estivesse fraco devido à infecção e à cirurgia. Ao lado dele caminhava Elias, a segurar uma pequena mochila. Atrás deles vinha a inspetora Torres e 2 guardas da PJ. Cavalheiros, senhora Maria, cumprimentou Torres. O senhor Vasconcelos foi clinicamente liberado. Os guardas estão a levá-lo a ele e ao filho para a proteção de testemunhas hoje. Daniel levantou-se da cadeira de rodas com esforço, afastando a preocupação da enfermeira. Ele encarou Ricardo e, por um momento, nenhum dos homens falou. Depois, Daniel estendeu a mão. Não sei como vos agradecer. Devolveram-nos as nossas vidas. Ricardo apertou a sua mão firmemente. Tu devolveste a ti próprio a tua vida. Nós apenas te mantivemos a respirar o tempo suficiente para o fazeres. Ainda assim, disse Daniel com a voz embargada pela emoção, o que vocês fizeram, o que todos fizeram, a maioria das pessoas não teria parado. Teria continuado a andar. Então, a maioria das pessoas não vale a pena conhecer, disse Maria suavemente. Daniel olhou para cada um deles por sua vez. Os procuradores querem que eu testemunhe nos julgamentos. Depois disso, Elias e eu vamos desaparecer para um lugar seguro. Novos nomes, novas vidas. Finalmente, seremos capazes de parar de fugir. Bom, disse Gustavo. Mereceste alguma paz. Elias puxou a manga do pai, depois caminhou até Ricardo. O rapaz olhou para ele com aqueles mesmos olhos castanhos que tinham estado cheios de terror naquela primeira noite na autoestrada. Agora, eles continham algo diferente. Gratidão, tristeza, esperança. Eu não quero dizer adeus, sussurrou Elias.
Ricardo ajoelhou-se ao nível dele, sentindo a garganta apertar. Viu o rosto do seu próprio filho novamente. Lembrou-se de segurar a mão de Miguel no hospital, a fazer promessas que não podia cumprir. Mas desta vez era diferente. Desta vez, o rapaz viveu. Desta vez, a história teve um final melhor. Ei, não estamos a dizer adeus, disse Ricardo. Estamos a dizer, ei, até logo. Mas eu nunca mais vos vou ver, disseram os guardas. Não podemos contactar ninguém de antes. Ricardo tirou seu casaco de couro e removeu o emblema do ombro. O emblema dos falcões de ferro, uma ave feroz com asas abertas. Ele tinha usado aquele emblema durante 10 anos, em todos os passeios, em todas as lutas, em todos os momentos que definiram quem o grupo se tinha tornado. Ele pressionou nas pequenas mãos de Elias. Ficas com isto, disse Ricardo. E sempre que olhares para ele, lembra-te que não estás sozinho. Algures por aí, tens família, irmãos e irmãs que cavalgariam no inferno por ti. E se alguma vez precisares de nós, a sério, precisares de nós, encontras uma maneira de fazer chegar a palavra aos falcões de ferro. Nós viremos, não importa o quê. Elias agarrou o emblema ao peito, lágrimas a escorrer-lhe pelo rosto. Depois, atirou os braços à volta do pescoço de Ricardo. Obrigado por teres acreditado em mim, sussurrou Elias. Naquela primeira noite, quando eu estava na estrada, obrigado por teres parado. Ricardo abraçou-o de volta, a lutar contra as suas próprias lágrimas. Obrigado por teres sido corajoso o suficiente para pedires ajuda. Um por um, os outros falcões de ferro disseram os seus adeus. Maria beijou a testa de Elias. Gustavo deu-lhe uma moeda de prata para a sorte. Diogo mostrou-lhe um toque de punho. Bruno e Carlito prometeram-lhe se ensinar a Nissimur a andar de moto um dia, quando ele fosse mais velho. Finalmente, os guardas da Pestase indicaram que era hora de ir. Daniel apertou a mão de cada motociclista uma última vez, o seu aperto firme, apesar da sua fraqueza. Vocês reescreveram a nossa história, disse-lhes Daniel. A manchete dizia que eu era um criminoso. Vocês provaram que eu era inocente. Isso importa mais do que vocês pensam. Nunca foste um criminoso, disse Ricardo. Eras um pai a proteger o seu filho e um bom homem a lutar contra a sua corrupção. O mundo apenas se esqueceu da diferença. Enquanto Daniel e Elias entravam no SUV blindado com os guardas, Elias pressionou a mão contra o vidro. Os falcões de ferro levantaram as mãos em resposta. Uma saudação silenciosa, uma promessa cumprida. O SUV afastou-se, desaparecendo para a proteção federal e, eventualmente, para uma nova vida algures longe. Por um longo momento, o grupo ficou em silêncio. Depois, Ricardo virou-se para os seus irmãos e irmã. Vamos para casa. Eles montaram as suas motos, 6 condutores, um laço inquebrável. Os motores rugiram para a vida. Aquele trovão familiar que os tinha levado pelas noites mais escuras. Enquanto saíam de Lisboa, o sol nascia sobre o Alentejo a pintar o céu em tons de ouro e carmesim. A estrada estendia-se à frente, aberta e infinita. Tinham perdido a sua casa de segurança, o seu armazém, o seu anonimato. Os falcões de ferro seriam para sempre conhecidos como o grupo de motociclistas que desafiou a polícia corrupta para proteger um denunciante. Alguns chamá-los-iam heróis. Outros ainda os chamariam marginais. Mas Ricardo já não se importava com rótulos. Tinham feito o que importava. Protegeram os inocentes. Lutaram pela justiça quando o sistema falhou. Foram o que o mundo precisava que fossem. E enquanto cavalgavam para aquele nascer do sol, espancados, com cicatrizes, mas vitoriosos, Ricardo sentiu algo que não sentia há anos. Paz. Atrás deles,
As manchetes continuariam. Os julgamentos desenrolar-se-iam. Oficiais corruptos enfrentariam a justiça. O sistema começaria a curar-se lentamente, imperfeitamente, mas genuinamente. E algures por aí, um pai e um filho estavam finalmente seguros. A carregar um emblema dos falcões de ferro como prova de que, por vezes, quando se pede ajuda na escuridão, alguém para. Alguém se importa. Alguém luta. O grupo desapareceu na luz da manhã. 6 motos a cavalgar em formação perfeita, os seus motores a cantar uma canção de liberdade e desafio. Não tinham apenas salvado 2 vidas. Tinham provado que a honra ainda existia no mundo. E por vezes, essa é toda essa vitória de que se precisa. Se gostou desta história intensa, por favor, subscreva o canal para não perder as próximas aventuras dos Falcões de Ferro. Deixe um gosto no vídeo se a ação e a amizade o cativaram. E não se esqueça de comentar embaixo. O que faria no lugar de Ricardo? Queremos saber a sua opinião.